Bem, é o seguinte, quando eu tinha 4 anos, em 1982, eu morava com minha avó materna. Nesta época, a minha mãe estava separando do meu pai e mesmo assim os dois eram funcionários públicos. Então, como minha mãe e a avó eram praticamente vizinhas, minha mãe, ao ir trabalhar, me deixava com ela. Assim, acabei por ficar de vez na casa da minha avó. Mas todas as noites, após o trabalho, minha mãe ia jantar lá e me ver, por estar se separando do meu pai. A minha mãe começou a beber muito aos finais de semana e em várias ocasiões eu vi ela bêbada. Nós morávamos em um sobrado de 3 quartos, em uma travessa da Avenida Morumbi, em Brooklyn, São Paulo, próximo ao Shopping Morumbi. Eu era uma criança alegre, adorava brincar com as crianças da vizinhança e com minhas bonecas. Era muito paparicada. Afinal, era a primeira filha e neta. Porque às vezes eu tinha dificuldade de dormir à noite e minha avó me dava chá de erva cidreira. No sobrado, cada tio meu dormia num quarto e eu e minha querida avó dormíamos no quarto da frente. A maioria das vezes, minha avó dormia primeiro que eu, pois eu a escutava roncar e eu ficava virando de um lado para o outro até pegar no sono. Na cama comigo tinha uma boneca amiguinha, daquelas grandonas da Estrela e um urso de pelúcia. O quarto nunca ficava totalmente escuro. Tinha um abajur, ou seja, ficava uma penumbra. Um determinado dia, eu rolando de um lado para o outro tentando dormir, eu estava com a cara para a parede. Quando fui virar para o outro lado, apesar de criança, eu não quis acreditar no que estava vendo. Em frente à minha cama, tinha uma pessoa muito magra, alta, com uma capa preta, e o cabelo dele me chamou muito a atenção. Era um corte Chanel, aqueles da década de 20 e 30, e ruivo, totalmente ruivo. O cabelo era hiper liso e tinha uma franjinha. Ele apareceu sorrindo para mim, e o rosto dele era quase de uma caveira, mas ainda tinha traços humanos, mas era cadavérico. Ora, eu queria berrar, imagine, até um adulto se assustaria. Imagine uma criança de 4 anos, só que eu berrava e a voz não saía. Era como se eu tivesse ficado muda. Queria me mexer, mas estava paralisada. Ele conseguiu falar comigo, mas não pela boca. É como se o pensamento dele estivesse entrado na minha cabeça. Ele disse que eu era uma criança bobona e medrosa, mas que ele jamais faria nenhum mal para mim, e que eu me lembraria dele até o meu último minuto de vida nessa terra. Pus o urso de pelúcia na cara para me esconder dele, mas a imagem dele passava pelo urso e não sumia. De repente ele esfumaçou e sumiu. Eu levantei da cama, com as pernas bambas, acendi a luz e corri aos berros para a cama da minha avó. A gritaria foi tanta que meus tios acordaram e invadiram nosso quarto achando que fosse um ladrão. Fiquei tremendo. Contei para minha avó que tinha uma caveira de capa preta do quarto e de cabelos vermelhos. Eu chorava, soluçava. Fui à cozinha com minha avó e ela me deu chá de erva cidreira. Quero deixar claro, minha avó pegou 1/3 e foi nesse dia, aos 4 anos, que aprendi a oração do Pai Nosso e a vescoar encefálico Maria. E de lá para cá, eu toda vez que ia dormir, rezava com minha avó. Minha avó era super amiga da vizinha que morava no sobrado ao lado. As duas adoravam comidas e cozinhas e sempre estavam trocando receitas. No dia seguinte, minha avó saiu no portão para levar o lixo e essa vizinha veio perguntar o que tinha acontecido de madrugada, pois o sobrado era um encostado no outro. E ela ouviu meus berros. Minha avó me chamou e disse para eu contar para a tia Constância o que eu tinha visto. E eu contei tudo para ela e fui brincar. A dona Constância disse o seguinte para minha avó: Benedita, essa menina tem mediunidade e já está se manifestando muito cedo. E quando ela estiver maior, ela vai precisar desenvolver esse dom. A minha avó perguntou o que eu poderia ter visto. E como a dona Constância frequentava um centro de umbanda, ela disse para minha avó que eu tinha visto uma entidade, ou seja, e que provavelmente, quando adulta, eu seria médium e teria que desenvolver na umbanda. A minha avó não gostou muito. Ela não gostava dessas coisas e era muito católica. Ela contou para minha mãe que achou que fosse um pesadelo que eu tinha tido, mas eu passei a escutar vozes e ver vultos. Minha mãe então contou para meu avô, e ele era espírita kardecista. Dava passes na Federação Espírita e já tinha ido a Uberaba conhecer Chico Xavier. A hora meu avô me levou na Federação e passei a frequentar lá, sendo que depois de adulta fiz alguns cursos. A minha mãe, que achou que fosse pesadelo meu, passou a acreditar que eu realmente vi aquilo, porque ela disse que se fosse um simples pesadelo, eu não ia ter isso na memória e contar os detalhes, depois de adulta. Minha mãe teve mais 2 filhas e minhas irmãs quando tinham 9 e 10 anos. Pediam para que eu contasse o que eu tinha visto. Aí sim, minha mãe acreditou em mim.